Eu já estou ao lado aqui do nosso comentarista esportivo Gabriel Boto. Boa tarde, Boto. Você acha que faltou uma flexibilidade aí da Federação Paraibana de Futebol para antecipar o jogo do Botafogo? Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Pois é, no regulamento do Campeonato Paraibano, prevê que o clube mandante, aliás, primeiro, uma televisão, né, que queira transmitir o campeonato. Como o Campeonato Paraibano não tem a transmissão de TV, cabe ao clube mandante fazer o pedido de antecipação ou até adiamento do jogo. E depois a própria federação analisar se esse pedido é válido ou não. Então, no caso, realmente foi falta de sensibilidade da federação, sabendo que o Botafogo vai jogar pela Copa do Brasil na quarta-feira e já viaja no domingo pela manhã, e não antecipar esse jogo para sexta-feira, que inclusive, se prejudicar o Botafogo na quarta-feira contra o Operário do Mato Grosso, prejudica a própria federação. Então é até uma decisão um pouco dúbia aí por parte da entidade futebolística aqui do estado. Bom, Pisa deixou no ar aí que provavelmente vai entrar com os 11 titulares, mas você acha que ele vai fazer isso mesmo ou vai dar uma poupada nos jogadores já pensando na Copa do Brasil? Então, Serginho, eu acho que ele vai optar por mudanças. Por exemplo, o Lula, o Saulo e o Rogério são os únicos jogadores do Botafogo que atuaram em todos os jogos o tempo inteiro das partidas. Nos 7 jogos fizeram aí 630 minutos. Então, provavelmente, esses são 3 jogadores que ele pode poupar. Inclusive, ontem na coletiva, ele mesmo falou que isso vai contar muito para a decisão desses 11 jogadores que estarão melhor preparados fisicamente para a partida, que foi quem ele disse que ia colocar em campo. Então, de antemão, acho que Saulo, Lula e o Rogério não vão jogar contra o CSP. Ele pode optar também por outras mudanças. Por exemplo, Marcos Vinícius, que apesar de não jogar todos os jogos, ele só não jogou o primeiro jogo porque ele ainda estava no banco de reservas. Quando ele entrou no segundo tempo da primeira partida do Botafogo, depois disso ele não saiu mais. Então pode ser também um jogador a ser poupado nessa partida. No ataque eu já não vejo tanta necessidade, até porque ele já vem fazendo um rodízio. O Nando sempre está indo como titular fixo, mas ninguém sabe, às vezes ele coloca o Dico, às vezes ele coloca o Adalgisa Pitbull como opção titular no ataque. Então acho que ele não vai enfrentar muito problema, até porque o foco em si é a viagem, que é no outro dia de manhã. O jogo vai ser no sábado às 4 da tarde, o time já viaja às 8 da manhã do domingo. Então esse é o complicado, porque para o jogo mesmo o time vai estar bem descansado, ainda vai fazer 2 treinamentos lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para só então disputar o jogo, que é acho que o mais importante, pelo menos desse primeiro semestre de temporada, para o Botafogo. São R$600 mil que o Botafogo vai conquistar caso passe de fase na Copa do Brasil contra o Operário. Vamos falar um pouquinho dessa questão aí do Auto Esporte e da Desportiva Guarabira no STJD. Atualiza pra gente, Boto, como é que tá essa situação? Pois é, os clubes, tanto o Auto Esporte e a Desportiva, né, que foram rebaixados do Campeonato Paraibano de 2018, entraram no STJD pedindo a anulação do Campeonato Paraibano do ano passado, justamente por causa daquelas investigações, né, supostas manipulações de resultados, por parte de alguns dirigentes dos clubes e até também envolvendo alguns membros da federação. E aí eles foram até o STJD pedindo a anulação do campeonato, além do banimento do Campinense Clube e do Botafogo, aqui de João Pessoa, do Campeonato Paraibano de 2019, inclusive com a anulação dos jogos já disputados. Só que aí o STJD, hoje, o pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, entendeu que a contestação do Auto Esporte e da Desportiva não era válida. E aí, por 4 votos a 3, decidiu não reconhecer esses processos e ainda cabendo enquadrar, né, o Auto Esporte e a Desportiva Guarabira no artigo 231 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que é aquela história dos clubes A gente está com ele aqui, ó. Certinho, deixa eu mostrar para o pessoal. O artigo 231 diz o seguinte: pleitear antes de esgotadas todas as instâncias da Justiça Desportiva, matéria referente à disciplina e competições perante o Poder Judiciário ou beneficiar se as medidas obtidas pelos mesmos meios por terceiro, com a pena exclusão aí do campeonato ou torneio que estiver disputando e multa de R$100 até R$100 mil. Então, assim, eu conversei até com a assessora do STJD. Ela disse que, mais ou menos em tese, assim, é que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva disse que a investigação não apontava os clubes, ou seja, não processava os clubes. A investigação aqui, que
está sendo pelo Ministério Público e pela Polícia Civil. Então, que seria algo sem objeto no STJD, já que os envolvidos na Justiça Comum aqui já estavam até, inclusive, banidos do futebol, que foi o caso dos dirigentes dos clubes e também o ex-presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu Rodrigues. Então, por enquanto, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos em relação a isso. Vamos ter um fim de semana aí de muitos clássicos no Campeonato Paraibano, né? Pois é, 13 Campinense é o principal clássico, né, desse final de semana, no domingo às 4 horas. O 13 como mandante, né? E os dois times ficaram até um pouco satisfeitos com o resultado de ontem, né? Sim. Porque caso... Aliviou para eles. Exato. Né? Tivesse algum vencedor na partida, ia complicar um dos dois na tabela. Porque Serrano e Pere Lima, caso um dos dois vencesse um jogo, iam encostar ali na tabela, preocupando 13 Campinense, porque é um clássico, né, Serginho? E a gente sabe que não há favorito, qualquer resultado é aceitável nesse jogo. Então, caso a Pere Lima tivesse ganho, ia prejudicar o 13, caso o Serrano tivesse ganho, ia prejudicar o Campinense. Então, foi um pouco de alívio esse resultado de ontem. As equipes vão fazer, sem dúvidas, um grande jogo no domingo. Também tem o clássico do Sertão, Atlético e Souza, no caso, Souza e Atlético, e também o clássico lá de Patos, Nacional e Sport. Uma rodada cheia de emoções, sem dúvidas, aí para o Campeonato Paraibano. Bom, vamos ver o que é que vai acontecer, as mudanças aí na tabela depois dessa rodada, né? Que começou ontem e volta aí no próximo domingo. Valeu, Boto, obrigado pela tua participação. Valeu,